Vós, Senhor, me libertais dos inimigos, vós me exaltais sobre os meus adversários, vós me salvais dos homens violentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reúne nesta hora vespertina para escutarmos a sua palavra. Esta palavra que nos liberta dos laços do pecado e nos torna cada vez mais ligados a Jesus Cristo. É por meio desta palavra que escutamos em cada celebração que nós permanecemos no amor de Deus. E rezamos esta missa pelas seguintes intenções, rezando pelos nossos irmãos doentes: Rita Caldeira, Anabela Cardoso, Mateu Cardoso, Maria Machavani, Rosa Teixeira, Keanu da Silva, Fátima Mendes, o Padre Antônio Carlos, Ana de Jesus Marques Pereira e outros dos nossos irmãos que também nos pedem que rezemos por eles. Rezamos também por uma intenção particular a São José. Rezamos pelo descanso eterno dos nossos irmãos Antônio Fernandes, Maria Ferreira e pelas almas do purgatório, a pedido da Senhora Carmina da Silva. Para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de infinita misericórdia, iluminai os corações dos vossos fiéis que se purificam na penitência e atendei às preces daqueles a quem inspirastes o desejo ardente de vos servir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, Nabucodonosor, rei de Babilônia, disse aos 3 jovens israelitas: será verdade, Sidraque, Misaque e Abdenago, que não prestais culto aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que mandei levantar? Pois bem, quando ouvirdes tocar a trombeta, a flauta, a cítara, a harpa, o saltério, a gaita de foles e todos os outros instrumentos, estáis dispostos a prostrar-vos e a adorar a estátua que mandei fazer? Se não a quiserdes adorar, sereis imediatamente lançados na fornalha ardente.
E qual é o Deus que poderá livrar-vos das minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdenago responderam ao rei Nabucodonosor: não é necessário responder-te a propósito disto, ó rei. O nosso Deus, a quem prestamos culto, pode livrar-nos da fornalha ardente e livrar-nos também das tuas mãos. Mas, ainda que o não faça, fica sabendo, ó rei, que não prestamos culto aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que mandastes levantar. Então Nabucodonosor encheu-se de cólera e alterou o semblante contra Sidraque, Misaque e Abdenago. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o costume e ordenou a alguns dos seus mais valentes guerreiros que ligassem Sidraque, Misaque e Abdenago e os lançassem na fornalha ardente. Entretanto, o rei Nabucodonosor, sobressaltado, levantou-se precipitadamente e perguntou aos seus conselheiros: não é verdade que ligamos e lançamos 3 homens na fornalha ardente? E responderam: certamente, ó rei. Continuou o rei: mas eu vejo 4 homens a passearem livremente no meio do fogo sem nada sofrerem, e o quarto tem o aspecto de um filho de Deus, de deuses. Então Nabucodonosor exclamou: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdenago, que enviou o seu anjo para livrar os seus servos que, confiando nele, desobedeceram a ordem do rei e arriscaram a sua vida, a fim de não prestarem culto ou adoração a qualquer divindade que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Digno é o Senhor de louvor e de glória para sempre. Digno é o Senhor de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus dos nossos pais, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito o vosso nome glorioso e santo, digno de louvor e de glória para sempre. Digno é o Senhor de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no templo santo da vossa glória, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no trono da vossa realeza, digno de louvor e de glória para sempre. Digno é o Senhor de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais vossos sondágios abismos e estáis sentados sobre os querubins, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no firmamento do céu, digno de louvor e de glória para sempre. Digno é o Senhor de louvor e de glória para sempre. Glória a vós, Senhor, Filho do Deus vivo. Glória a vós, Senhor, Filho do Deus vivo. Felizes os que recebem a palavra de Deus de coração sincero e generoso e produzem fruto pela perseverança. Glória a vós, Senhor, Filho do Deus vivo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo dizia Jesus aos judeus que tinham acreditado nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu dizes, ficareis livres? Respondeu Jesus:
em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho é que fica para sempre. Mas se o filho vos libertar, sereis realmente homens livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, mas procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu digo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que ouvistes ao vosso pai. Eles disseram: o nosso pai é Abraão. Jesus respondeu-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas procurais matar-me, a mim que vos disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhes eles: nós não somos filhos ilegítimos, só temos um pai que é Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse o vosso pai, amar-me-íeis, porque saí de Deus e dele venho. Eu não vim de mim próprio, foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós. Se o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, todos nós, de uma ou de outra maneira, somos escravos de alguma coisa. Há alguma coisa que nos prende e com cadeias fortes que, mesmo que tentar libertar-nos, torna-se difícil. Jesus fala de permanecermos na sua palavra para sermos verdadeiramente seus discípulos. Este permanecer lembra-nos a videira que, se o ramo não permanecer na videira seca, ou se não permanecer na árvore, qualquer ramo, se for cortado, seca. É preciso permanecer ligado à árvore. E nós também temos que permanecer nesta palavra que se fez carne, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, para podermos viver na verdade. Aqueles que permanecem nesta palavra, com facilidade se livram de tudo aquilo que os aprisiona. Estes judeus compreenderam as palavras de Jesus no sentido literal e dizem que nós não somos escravos de ninguém. De facto, se nós nos lembrarmos, Abraão teve 2 filhos, um com a escrava e o outro com Sara. Eles consideram-se descendentes de Sara e não de Agar, logo não são filhos da escravidão. E de facto eles o são. Mas se olharmos a história, vamos nos aperceber que muitos povos escravizaram o povo judeu. Os gregos, os assírios, os persas, os babilônios. No momento em que Jesus Cristo nasceu, eram os romanos.
mas eles se dizem homens livres e não escravos, para dizer que eram filhos de Abraão, filhos legítimos. E é verdade, nós também podemos ser homens livres e não sermos escravos de nenhum poder temporal, mas há alguma coisa que nos aprisiona, e de tudo o pior é o pecado. Dificilmente vamos nos livrar do pecado se nós não nos familiarizarmos com a palavra de Deus, porque é ela que nos liberta de todos os grilhões do pecado. A primeira leitura mostra-nos 3 jovens que permaneceram fiéis no seu Deus. Por isso Deus os livrou da fornalha ardente. Para aqueles que confiam em Deus e permanecem unidos a Ele, permanecem na sua verdade, eles serão livres de qualquer tipo de opressão. Surgem algumas questões para podermos refletir sobre esta palavra de hoje. Quantos de nós querem ser discípulos de Jesus sem acolher a sua palavra? Muitos de nós o são cristãos e todos os dias estão conosco nas nossas celebrações, cristãos que fazem as suas orações diárias, mas não permanecem na verdade da palavra de Jesus Cristo. O seu modo de agir é contraditório à palavra que Jesus Cristo nos transmitiu. Logo, esses não são verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, porque fazem a sua vontade e não permanecem unidos a Jesus Cristo. E quantos de nós são capazes de admitir que não conhecem a palavra de Deus, que não se familiarizam com a Sagrada Escritura? Quantas vezes ao dia um cristão pega na Bíblia para ler ou no lecionário para ver as leituras do dia? São estas palavras que nos tornam ligados a Deus, que nos tornam ligados a Jesus Cristo, e assim permanecemos na sua verdade, esta verdade que nos liberta. Sem conhecer a palavra, não há como sermos seus discípulos. A condição de sermos discípulos de Jesus Cristo, de permanecermos unidos à sua verdade, é conhecermos, é nos familiarizarmos com a palavra de Deus. Quem de nós crê que a verdade transmitida pelas palavras nos tornará livres? Muitos de nós escutam a palavra de Deus, mas não se fiam tanto na palavra de Deus, não deixam que a palavra de Deus conduza as suas vidas. E neste ponto, não cremos naquilo que nós lemos, não cremos na palavra de Jesus Cristo, por isso continuamos mergulhados no nosso pecado, que é a busca do sucesso, que é a busca do poder, que é a busca da fama, e movidos por inveja, orgulho. Tudo isso é o pecado que nos aprisiona, porque nós não cremos na palavra de Jesus que nos é transmitida em cada liturgia. Quem abraça a palavra de Deus torna-se verdadeiramente livre. Dificilmente vamos encontrar alguém que abraçou a palavra de Deus a mover-se por inveja,
a mover-se por vingança, a mover-se pelo poder. Tudo isso é pecado que aprisiona os corações dos homens, porque não abraçam a palavra de Deus. Então, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, continuemos a rezar para que este Deus que conseguiu libertar estes 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abdenago, possa também libertar-nos de tudo aquilo que nos aprisiona e não nos deixa livres para fazermos este caminho que Deus traçou para nós, que é o caminho da liberdade, é o caminho do amor. Então que o Senhor nos ajude. A liberdade que Cristo doou aos crentes abre o coração dos filhos à confiança para com o Pai. Também nós voltamos para Deus, pedindo-lhe por todos os homens: Senhor, libertai-nos da escravidão. Senhor, libertai-nos da escravidão. Pelos pastores da Igreja, para que professem sempre a soberania do Senhor e não caiam na tentação do sucesso e do poder. Oremos, irmãos. Senhor, libertai-nos da escravidão do pecado. Por todos os cristãos, para que estejam conscientes da verdadeira liberdade que Cristo deu àqueles que o reconhecem com fidelidade e amor como verdadeiro Filho de Deus Pai. Oremos, irmãos. Senhor, libertai-nos da escravidão do pecado. Por tantos homens escravizados pela idolatria do dinheiro e do bem-estar, para que experimentem a força libertadora da palavra do Evangelho. Oremos, irmãos. Senhor, libertai-nos da escravidão do pecado. Pelos povos do terceiro mundo que lutam por um desenvolvimento social, político, econômico e cultural, para que o Senhor os ajude na escolha de governantes à altura dos seus ideais. Oremos, irmãos. Senhor, libertai-nos da escravidão do pecado. Por nós que escutamos com frequência a palavra da verdade que converte, para que nos libertemos do sentimentalismo da fé, de uma piedade sem alegria e da intolerância religiosa. Oremos, irmãos. Senhor, libertai-nos da escravidão do pecado. Pai Santo e Misericordioso, que no vosso Filho nos concedestes a verdadeira liberdade, fazei que compreendamos o valor de ser e de viver como vossos filhos, para entoar desde já o canto dos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por nossas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus, aceitai, Senhor, as ofertas que vos são consagradas e fazei que estes dons, oferecidos para a glória do vosso nome, sirvam de remédio para as nossas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pela paixão redentora do vosso Filho, abrestes aos homens o caminho da fé, para proclamarem a glória do vosso nome. No admirável poder da cruz, resplandece o julgamento do mundo e a vitória do crucificado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, aclamando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes já a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso arcebispo Buti, seu auxiliar Duncan e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e particularmente de Antônio Fernandes, Maria Ferreira, de almas do purgatório e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo,
admiti-os na luz da vossa presença e tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
O Senhor chamou-nos para o reino do seu amado Filho, que nos remiu com seu sangue e perdoou os nossos pecados. Oremos. O sacramento que recebemos, Senhor, seja para nós remédio celeste que purifique os nossos corações de todo o mal e nos assegure a vossa contínua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.